Boa tarde. Eis-me aqui, outra vez, Roberto Pintaúdi, na condição de o subordinado, tá? Para usufruir do prazer de co-apresentar com o mestre das cartas, tá? Um programa muito científico, com muito bom humor, mas muito acessível ao grande público. O mestre vai nos falar durante esse programa, ao responder as dúvidas de nossos ouvintes, as e os, tá? As ouvintes e os ouvintes. Porque homens e mulheres têm dúvidas sobre isso, não é, mestre? Sexo, tema. Sexo, só sexo. Você não avisou pra mim, né? Ah, não te avisei? Puta. Vamos falar sobre sexo? Não, quem vai falar é o mestre, eu não entendo de sexo, o mestre das cartas. Inclusive, eu até tenho a propósito uma colocação para te fazer. Sabe que eu tenho uma coisa curiosa que eu já contei às vezes, eu tenho um contador jovem, Contador de história. é um contador, né, que ele já me disse 2, 3 vezes o seguinte: pô, Pinta, hoje eu queria ser que nem que tu, assim. Eu digo, como assim que nem que eu? Ele disse, não, é que homem inteligente come mais mulher. Olha a conversa do cara. Fiquei lá com essa coisa, meio elogio, meio assim, tá bacana tal. Aí fiquei pensando em cima e eu perguntei mais adiante outras coisas para ele e acabei concluindo o seguinte: ele quer dizer que o inteligente não é exatamente uma capacidade intelectual, mas sim aquilo que tu armazena dentro da cabeça. Porque ele acha que eu entendo de tudo que é assunto. Ele disse, pô, tu fala com os advogados, tu dá um banho no cara. Tu fala comigo que sou contador, tu me enrola. Tu fala com o cara do banco, tu desempenha legal. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, eu sou o mestre, tu é o subordinado, mas tu é o... Não, eu bam, bam, bam. Não, mas é que muita gente, em função da tua humildade, não ainda não te conhecem. Porque é o seguinte, eu li até hoje 4 livros na minha vida. 4. Na verdade, eu minto. É o mesmo livro que eu li 4 vezes. Para entender. Para entender, que é o Apanhador no Campo de Centeio. Tá. Eu li 4 vezes o mesmo livro. Aí as pessoas perguntam, quantos livros tu leu até hoje na tua vida? 4. E absurdo, como é que conseguiu ler até hoje 783 livros? Cara, se o meu contador, que é metido a garanhão, te conhece, Pensa que eu... na hora ele dá para ti. Na hora. Mas lógico. Admiração. Se eu que li 4 livros... Quantos livros aí? 80, pelas minhas anotações, eu falei com o Alexandre, teu filho, falei com as tuas ex-esposas, com as tuas ex-namoradas, com a Tatiana, e pelo que eles conseguiram compilar até hoje e me passar, eu cheguei à conclusão que tu já leste 88.873. Errado, Pintor. É mais aí? Terminei de ler o Felman. Vamos lá nos livros são, então. É 88 mil. Mais um agora. 88 mil. Ontem eu Feynman. Tu tem que concordar, né? Não, eu concordo. Que se o meu contador te conhece, tu ia ter que fazer o serviço nele. É mesmo? Pô, o contador. Ele tem 5 anos, assim, um moreninho e tal. Ele tem ser experiência diferente. Então, eu acho que é essa razão que a direção da EO, a primeira rádio web do Brasil, te convidasse exatamente para apresentar esse programa, o mestre e as cartas. E o subordinado. Aí, inclusive, sabe que a direção da rádio, respeitando tanto esse teu currículo, mandou vir de Nova York este baralho. Baralho. Com B, baralho. É um baralho nova-iorquino. Que me disseram assim, pô, para um cara como o mestre, me diz o seguinte, o que essa tua literatura te ajuda nesse negócio do baralho, das cartas? Nada. Em primeiro lugar, Pintor, esse baralho nova-iorquino, tá vendo aqui, né? Não é um baralho verdadeiro, ele não te ajuda a entender as cartas perfeitamente.
tu tem que ter um baralho javanês. Javanês? Javanês. Porque o javanês tem mais a ver com sexo? Porque eles são mais ligados àquela cultura asiática do sexo. Ouviu falar no Kama Sutra? Sim, que é indiano, mas é ali perto, tudo é perto ali, né? Sim, os ouvidos já estão chamando. Já estão chamando, é. Olha, eu já tenho umas 7, 8 consultas aqui. Já agora, mesmo antes de entrar no ar. Inclusive tem alguém aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, Não, a gente fez uma mini campanha, né? Uma micro campanha do lançamento do programa. Fizemos uns teasers. Inclusive tem uma moça de derrubadas. De derrubadas. Eu não sei se o que aconteceu com ela, ela andou se derrubando por aí. Que o interesse dela, ela não coloca nenhum problema específico, ela quer saber exatamente quem foi Kama Sutra, o que é Kama Sutra, de onde é que surgiu esse nome, o que ela poderia aprender em termos de sexo lendo Kama Sutra. É interessante o Kama Sutra. Eu agora, dentro da minha especialização, estive lendo alguma coisa do José Pablo Feynman, que é um filósofo argentino. Isso é para falar sério aqui ou é só... Não, aqui nada é sério. Nada é sério. Nada é sério. Ele comenta o lançamento da Argentina... Aqui é a única que é sério que a gente vai mentir muito. Tá bem. Ele comenta o lançamento... Menos a quantidade de livros que já lestes. Continua mesmo, a gente não pode falar. Não, mas isso aqui... Ele é o subordinado e não deixa o mestre falar. Não, mas isso é uma coisa encantadora. 88.784 livros. Mas tu já anotou o último ali? Anotei. Então tá. Então, o Feynman comenta o lançamento na Argentina de uma tradução do Kama Sutra. É um guia de sexo para homens e mulheres, né? Posições, diz que o homem tem que se destacar pelo poder, pela capacidade de ganhar a vida e pela capacidade de fazer sexo de uma maneira interessante para ele e para ela. Uma das condições que o Kama Sutra diz, é uns caras que escrevem, né? Agora me escapa o nome dele aqui, né? O indiano esse. É que tem que fazer sexo dentro da mesma casta. Os homens podem eventualmente fazer sexo com uma mulher de casta inferior, mas não é o correto. Ele tem que fazer dentro da sua própria casta. É um negócio racista, como tu está vendo, né? Mas aí eu não gostei disso aí, ninguém não gostou. Não gostei porque eu que vim da vila ia ter que me limitar às belíssimas moças da vila do Iapeí, então. Ou da volta do... Como é que é? Da Coriga. Da Coriga. Tinha que pular ali Tinha que pular um muro ali. Pegar as parentes lá do David. Mas é interessante, então, a título de cultura, porque nosso programa aqui, obviamente, é cultura, né? Sim. Não, tu tens que responder as dúvidas das criaturas também. Mas um pouco de cultura sempre é bom. Acrescentando alguma formação cultural para a moça essas derrubadas. Como é que é o nome da moça derrubadas? É Gabriela. Ela trabalha no Sicredi. Não, trabalha no... O assunto dela surgiu pelo seguinte, eu vou ler então, vou te informar mais do que ela perguntou. Ela trabalha na filial do Banrisul de Derrubadas, que é uma cidade lá, à fronteira com a Argentina lá. E ela começou de coisinha com o gerente do Sicredi. E ela é meio resistente e tal, moça ainda não sei o que não fiz isso, não fiz aquilo e tal. E o cara tá dele rasgar o ouvido dela. E ela começou a ficar com dúvida e o cara veio com papo de Kama Sutra. E ela se fez desperta e engoliu em seco e disse, vou me informar. Então vou dar uma informação para Gabriela, né? Gabriela, ela é do Banrisul. Ela tem que saber, em primeiro lugar, como é que é o ione dela. Para o ione dela combinar com o lingam dele. Do cara do Sicredi. O lingam do cara do Sicredi, você está imaginando o que seja o lingam, né? Imagino. Que tem 3 categorias de lingam pelo tamanho. Pequeno, médio e grande. O lingam, não, é o lebre, o touro e o cavalo. Lebre é o menorzinho, cavalo é o do meio. Não, touro é o do meio e cavalo é o grandão. Então, esse é o lingam. Sim. Do homem. Tem que combinar com a ione, que é a profundidade, né? Que é o buraco sagrado. Não usaria esse termo, vamos dizer que tem mais ou menos profundidade. Então, o lingam lebre, o menorzinho, tem que combinar com o ione corsa.
Mas não é muito científico isso? Lá em Derrubada, será que... Basta medir, né? O lingam touro combina com a ione, o Y, égua. E o lingam... O lingãozão... Cavalo. tem que acessar a ione elefanta. Correto? Elefanta, né? Do Aldo Nunes Osso, né? É. Elefanta. Então, o problema todo é um problema tecnológico. É preciso saber as dimensões e adaptar-se a elas. Pra te ver como esse troço de sexo é uma coisa complexa, não dá para ir resolvendo logo. Sabe o que ela me colocou aqui, que não tem nada a ver com isso que tu estás colocando? Ela achou que tinha alguma coisa do cara por ser do Sicredi com o Banrisul. Ela disse, o cara quer me namorar só porque eu sou do Banrisul. E eu acho que ele tá de olho grande. Pode ser, pode ter um fundo econômico nisso aí, né? Um fundo financeiro. E é isso que ela... Uma inveja bancária. Ela falou sobre isso também. Há casos isso na literatura. Ela disse, fala pro mestre das cartas lá se tem a ver a minha profissão. Não, pode ter, mas ela tem que ver do lingam dele. Tu sabe ela que... tem que pedir para ele explicar, para ele mostrar, ou dar uma referência ao lingam dele. Tu sabe que essa coisa do lingam no popular, eu tenho um conhecido meu, que inclusive depois de adulto, também assim, intelectual, inteligente que nem tu, assim, aprendeu a falar grego. Mas mesmo assim ele é muito do popular. Sabe o que ele me explicou uma vez a respeito do lingam? Ele disse que o lingam não é grego, é indiano. Não, eu só citei uma qualidade dele. Ele, depois de adulto, aprendeu a falar grego sozinho. Só quis capacitá-lo perante a ti. Ele disse que uma vez ele discursou, e eu acho que tem um fundamento. Vê o que tu acha, tu, o mestre das cartas. Tá? Ele disse que, na verdade, os lingam, eles foram feitos para anos. Pelo formato, que são redondinhos, redondo com redondo. Ele disse que para os gregos tá, deveria ter havido alguma outra coisa, que era o seguinte, ou para os gregos ou para os indianos, tá, que na verdade o lingam deveria ter formato peixe, pelo formato da perseguida. Perseguida. Tá? Então, aí ele disse isso e eu fiquei brincando. Quer dizer então que nós teríamos o cara que tem o lingam pequeno, é um lambarizinho. Lambari. Pintadinho. O outro é um pintado e o tubarão. É o tubarão. Mas faz sentido. Geometricamente faz sentido o que ele falou. Os gregos tinham uma preferência, né? Dos jovens. De Antagorda. De Antagorda. Antagordense. Que ele tem 3 filhos, 3 rapazes. E curiosamente, os 3 têm o mesmo gosto em termos de gênero. Eles gostam de rapazes. E ele achou curioso isso, mas os 3 filhos. E ele queria saber como é que pode acontecer isso num mesmo grupo familiar. 3 rapazes e os 3 gostarem. Então, te diria com toda tranquilidade que é um não vai olhar as cartas? Não precisa. Não precisa? Não precisa. Então tu é o cara superior às cartas. Eu sei isso. Essa história tem uma evidência incrível. O problema todo é do marxismo cultural. Marxismo? Cultural. Que invadiu as nossas famílias. A mestra Damares já tem explicado isso com grande profundidade, que o problema todo é essa infiltração marxista na nossa cultura, que afastou os valores tradicionais da família brasileira. Onde tinha menino, menina, rosa, azul, tudo certinho, tudo organizadinho. Aí vieram esses comunistas e infiltraram aqui essas práticas diferenciadas. Então o problema todo está, em princípio, se encaminhando para ser resolvido. Os meninos vão vestir azul, né? Azul. Não, o contrário. Esses vão vestir cor-de-rosa, rosa. Não. Parece que o tratamento para esse pessoal ainda tem que ser aquele mais antigo ainda, se é que são recuperáveis ainda. Eu não sei. Esse pai me pareceu, inclusive, uma pessoa bem aberta. Assim, não falou de maneira... Esse é o problema, Pintor. As pessoas estão abertas a essa cultura divisionista. Ele falou mais assim, de maneira curiosa, porque ele virou um pouco de alvo de chacota, porque Antagorda é uma cidade de pequeno... Chacota. Porque Antagorda não é uma cidade grande. O que aconteceu?
não tem tanta repetição de um caso como o dele. Até parece que o dele é o único. É uma família que tem 3 rapazes e os 3 gostam de rapazes. Então, numa cidade pequena, chama muita atenção. Isso tem incomodado a ele mais do que, que os próprios rapazes. É mesmo? E ele disse que não sabe, a ideia que sugeriram para ele é que ele se mudasse para uma cidade ou outra qualquer. Maior, uma cidade ou maior. espalhasse os filhos, mandasse um para Cacique Doble, outro para Dr. Ricardo, outro para Coronel Espumoso. Bicaco. Espumoso. Espumoso, fica bem. Um bom banho de espuma lá e tal, né? Não, mas tem essas duas vertentes, quer dizer, tem essa visão da nossa ministra Damares, né? Aquela do subiu na goiabeira, sim, sim. Cristo, sabe quem é, né? Sim. De que isso é fruto da cultura marxista que emprenhou toda a nossa sociedade aí durante os anos de lulismo, né? E que o capitão pretende erradicar, corrigir. Essa é uma possibilidade. A outra versão é de que relaxa e goza, né? Sim, até a propósito dessa do capitão, me lembra que tem uma outra ouvinte, a Gordinha Feliz. Gordinha Feliz de Lajeado do Bugre. Lajeado do Bugre? Lajeado do Bugre. O pai dela é militar, ela acha que ela não está errada e que ela sempre fez aquilo que o pai dela pediu. Que o pai dela saía de casa todos os dias desde pequena, ela ouvia o pai dela dizer o seguinte: ô fulana, se reportando a mãe dela. A patroa. Falando para a patroa. Hoje de novo eu tenho que passar a Tropa em Revista. E ela disse que se criou com aquilo na cabeça. A Tropa em Revista. A Tropa em Revista. Aí desde criança, ela se habituou a passar a Tropa em Revista. A Gordinha Feliz. Só que depois de adolescente, agora ela está com 17, 18 anos, ela começou a ser mal falada em Lajeado do Bugre. Por quê? E por isso, por passar a Tropa em Revista. Ela se acha feliz com isso. Ela não é no Tropa em Revista, não era lá no quartel? Não, ela quer saber se ela não fez confusão nesse aprendizado. Mas ela se sente feliz. Tu pode ser mais claro, assim, tá um pouco confuso mesmo pro mestre. Qual é o significado dela passar a Tropa em Revista? Ela não pode ver nenhum menino perto dela. Não pode. Ela tem desejos sexuais por menino. Assim, inseguráveis. Inseguráveis. Inclusive... E ela não resiste. Não resiste, inclusive, também cidade pequena, né? Se criou essa fama dela e essa oportunidade que a garotada tem com ela, que tem que tirar senha, tamanho a demanda que já existe. Tem que tirar senha. Mas o pai, como militar, organizou isso, certamente. Né? Provavelmente. Não há... O problema todo é que se alguém furasse a fila, né? Se tem uma fila com a senha e vem alguém sem senha, dá uma assim de, como que chama, o preferencial, mas aí ela não entrar na fila. Ela, por enquanto, ainda está na faixa dos jovens. Bom, o que ela quer saber é o seguinte: se ela pode continuar a vida dela tranquila, feliz. Pode. Dá para quem ela quiser. Quem quiser falar, que fale. Fala porque tem inveja, fala porque gostaria de estar no lugar dela. Que ela é gordinha, né? É uma gordinha. Não é uma gorda patusca, né? Não. Ela até nem é gorda. É gordinha. Gordinha, assim, aquela... É meia rolicinha. É, meia rolicinha fofa, bonitinha, muito graciosa. Que sabe a gente convida ela no programa. Ela mandou umas fotos. Ela é muito bonitinha, olhos claros, cabelo todo encaixeadinho, assim. É isso, dá a impressão na foto, pelo menos, assim. Nós vamos convidar o Bukowski aqui no próximo programa, os velhos debates. Isso é uma coisa assim bem... Ela é, até assim, sendo honesto, não me tira por... eu sou apenas o subordinado. Sim. Ela me parece uma pessoa bem sedutora. Bem sedutora. Bem aberta. Não tô dando de velho tarado aqui, não. Não. Ela me Até parece, que não é o caso, né? Ela me parece bem sedutora. E o que ela queria é só o seguinte: dane-se o próximo. Ela faz o que ela quer, pode. Segue em frente. Segue em frente. Então, Gordinha Feliz de Lajeado do Bugre. O mestre do alto da sua sapiência, o único, provavelmente, que no Rio Grande do Sul já leu 88.784 livros, te aconselha: segue dando e seja feliz. Passando a Tropa em Revista. Isso é bíblico, é dando o que se recebe, né? Faz horas que ela recebe, pelo que ela diz aqui, né? Tá. Tem os noivos, aqueles de Mussum também, que estão falando aqui. Os noivos? São um casal. Do mesmo sexo ou não?
Não, não, é um... É tradicional. Tradicional. Eles têm a dúvida deles, eu nem sei se isso poderia ser uma dúvida. É um rapaz e uma moça de Mussum, eles estão na faixa dos 20 e poucos anos e namoram já há uns... É aquela coisa de interior, né? Família do interior. Mão na mão. Mão na mão, eles já estão juntos assim há uns 11 anos. Como juntos? Estão transando, então. Não, é isso. Esse é o problema. Esse é o problema. Ele tem 27 e ela 24. E os dois são virgens. E eles estão a fim de rasgar a bandeira, acabar com essa palhaçada. Tá eles estão revoltados com a população. Cada vez que... Se aproxima o momento. Eles já, inclusive, 2 ou 3 vezes... Já tiveram próximo, fugiram da cidade e uma das vezes foi uma sacanagem. Ele foi achado... No motel de Beira-Estrada. Estavam entrando no motel. Porque um vizinho, uma vizinha, não denunciou, sei o quê, alguém tipo Damares, assim, denunciou e o pai foi atrás e pegou quase com a... Como é que é? Com a boca na botija. Não chegou a botar a boca na botija. Não chegou a botar a boca na botija. E eles até perguntam se não seria melhor eles se mudarem e vir para uma cidade grande como Porto Alegre e tal, porque se namora há tanto tempo, vão casar, vão ficar juntos. Qual é o problema de transar antes do casamento? Não, e é importante que eles conheçam a moça e a moça conheçam o rapaz antes do casamento, porque depois é complicado, né? Então, como é que é o nome desse... Tem nomes eles não têm? Esse pessoal aí de Mussum? Tem, sim. É o Aloísio e a Clara Nunes. A Clara Nunes? É, o nome da cantora aquela. O pai dela disse que gostava muito de ouvir samba, não sei o quê. E o Aloísio porque jogava no Inter, era zagueiro. Ele fazia dupla com o Pinga. Não, ele é preto. Então. Não sei se não tem. E ela é branca? Branca. Mas nada a ver, se curtem, legal, as famílias se dão, tudo bem. Agora eu falei a Luiz, não sei, será que tem a ver alguma coisa? Deve ser, né? Sabe que jogador anda largando filho por tudo que é lugar, né? Tu acha que pode ser filho daquele Aloysio, que era zagueiro do Inter? Tomara que fosse, porque jogava bola. Jogava bem, né? Ele e o Pinga, né? Lembra? Boa. Quebraram a perna do Pinga lá no Grenal, né? Que jogava aquele Luiz também, os dois jogavam em Portugal, eu acho, né? Foi jogar em Portugal. Então, tem nada de problema aí, né? Nada, não. Acho que o Luiz tem que ir profissionalmente, né? É só uma bênção pra eles. E pra ela, principalmente, né? Pra ela, né? Ela merece, né? Bom, pra fechar as consultas de hoje, vamos nos reportar ao pessoal lá de Casca. Aquela cidade que tu gosta tanto. O pessoal de Casca. Aqui tem uma curiosidade. Perto de Marau, ali, Passo Fundo. Né? Aqui são 2 preferenciais. Como? Se encontraram depois, na fila do INSS. E rolou um clima. Cara, esse pessoal do INSS tem nossa solidariedade a eles aí hoje, né? O pessoal do como é que é? Do Guedes. Do Guedes, o posto Ipiranga, lá reteve o dinheiro a aposentadoria do pessoal que recebe no terceiro dia, com uma desculpa esfarrapada, que o terceiro dia não era completo, que o banco só abriu depois do meio-dia. Mas como assim? E retiveram o dinheiro dos aposentados. Imagina os bilhões na conta do Guedes, né? Esse Guedes provavelmente deve ter uma dificuldade que nem eu tenho, que eu não sei, eu não me lembro o que quer dizer o sol nas bancas de revista que está na letra do Alegria. Pois é. Esse assunto tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Sim, vamos voltar para os velhinhos lá de Casca. Velhinho de Casca. É a dona Dália, a Flor. Dália. E o seu Alfredo. Alfredo? Se conheceram na fila talvez até recebendo a aposentadoria. Porque possivelmente ontem tivesse perdido esse Sicredi é muito engraçado, né? Ele está em várias situações aqui no nosso próximo programa. Eu tenho já recebi outras solicitações. Eles possivelmente vão patrocinar um programa, já que quase todos os clientes dele. Que coisa curiosa. O Sicredi, nos últimos 10, 15 anos, cresceu tanto que é uma marca muito rival do Banrisul. Eu prefiro o Banrisul. Nem sou cliente do Sicredi. Por causa do anúncio na camisa do Inter, não? Provavelmente. Mas eles anunciam na do Grêmio também, né? Quem sabe a gente pede lá para... Bom, aquele Roberto Melo, pelo amor de Deus. O fora o Dair. Fora o Dair. Não, o seu Alfredo e a dona Dália se conheceram, não sei no detalhe, mas enfim... Eram viúvos? São viúvos? Viúvos. Filhos casados, netos, tudo ok. Se conheceram na fila do INSS, tá? E, de novo, papo. Como é ruim, né? Às vezes morar... Cidade pequena no interior é bom de morar, tem várias vantagens, mas também o falatório... horrível, né? Aí começaram a criar problema para os dois, para o namoro dos dois, dizendo... Eles começaram um namorinho, assim. Começaram um namorinho de leve e tal, e quiseram ficar juntos. Aí começou a cidade toda a dizer, Pode ser,
ficar junto, o que tu quer dizer com isso? Eu acho que inclui penetração, né? Ah, pois é, mas nessa idade? Bom, mas aí tem o azulzinho e a boa disposição. E quem sabe esses caras leram bastante na vida. Diz que ler bastante ajuda, né? Até pra coisa do sexo. Eu já vi alguma coisa nesse sentido. Né? Diz que ajuda. Por isso que eu tenho tantos livros. Se ajuda, tu não sabe, mas que tu lê. Estou na expectativa de que ajude, né? Diz que, inclusive, palavras cruzadas. Palavras cruzadas. Mantém a memória. O cara não esquece o local direitinho. O cara não esquece como é que se faz. Uma das primeiras recomendações do Kama Sutra para os homens é que eles sejam erectos. Erectos? Não, eu queria falar com o Jefferson para ver Mas como é que está. Ele está dormindo. Ô Jefferson, como é que nós estamos de tempo? O nosso programa. Acordamos o... Então tu sinaliza. Nós vamos até 30 aqui, tá? Acordamos o operador. O operador estava dormindo, mas graças à nossa qualidade aqui, a audiência se mantém. O autor do Kama Sutra recomenda aos homens que mantenham a ereção, senão... Quando escreveu o Kama Sutra, ainda não tínhamos esses apoios, né? Mas se mantém esses como? Apoios químicos. Na fila do INSS, dá para manter? Não, que o candidato ao abominável coito, como dizia o padre lá abominável coito? O padre lá em Farroupilha que não... Viu como esse nosso interior? Viu? O padre no confessionário perguntava... Casca é uma cidade totalmente católica, religiosa. Então o padre lá de Casca possivelmente pergunta lá para o cara quando vai se confessar, disse, meu filho, quantas vezes praticaste o abominável coito? Pois desse jeito que eles enxergam, né? Dona Dália, que não tem compromisso com mais ninguém, já criou o seu Alfredo também. Eles não conseguem entender por que esse tititi, só porque eles já são pessoas de idade, eles não têm direito a continuar transando? E tem uma outra coisa, Peter. Eu sou o subordinado, o Pintaúde é outra pessoa. Pois é, eu tô com esse nome na cabeça. O Pintaúde né? é o cara famoso, na cidade sempre lembro o nome dele. O Pintaúde é um dos diretores da EO, a primeira rádio web. Podemos falar bem dele só, né? Claro, porque, não sei, o Jefferson vai ter no dedo dedo né? duro. Ele fica no bico aqui, diz, pode zancar o pau, que esse Pintaúde é um bunda mole. Vai lá e conta pro seu Pintaúde. E entrega tudo. É que nem seu Maurício, é o seu Pintaúde? Seu Roberto? Seu Roberto? Ele e a outra funcionária aqui Deixa eu te falar um negócio aí que vai agradar o seu Alfredo, né, e a dona Dália. Saiu ontem naquele jornal. Tu lê aquele jornal, né, de vez em quando? Uma semicolcheia, tu viu o que é que demitiu? Não. O Zini Pires, o Benfica, e qual é o outro? Quem? O Zini Pires foi demitido agora. O melhor cara que tinha. Agora de manhã foi ele. 3 foram demitidos. Mas o Zini Pires era um cara com voz inteligente. E o Benfica, que tinha uma funcionário do Grêmio? Arthur Chagas, não sei quem é. O Benfica, tu lembra quando o irmão dele saiu? É. Tá? Ele é daqueles caras apaixonados pelo seu emprego, a Rádio Gaúcha é a vida dele. Esse cara deve levar Rádio Gaúcha e o Grêmio. Esse cara deve levar um sentimento agora por essa demissão. Mas esse Pires era a voz mais inteligente, que era o texto o melhor texto que tinha. Mas depois que essa história desse jornal começou quando eles trocaram o Lerina pelo Potter. Não, aí pois não, né? Já começou a desandar por aí, né? O Lerina é ótimo, mas né? Tu sabe que tu sabe o que eles estão fazendo, né? Não, na verdade, eles não estão demitindo todos, alguns eles estão requisitando. A Cláudia Laetano voltou terceirizada. Alguns estão voltando terceirizados. Luiz Fernando, né? Eles estão fazendo uns acordos, tá? O sujeito... O velho esquema, né, do capitalismo, daí para não pagar o mínimo de... E uma empresa aparentemente rica, né? Ou ela não está tão rica mais? Não, parece que não está tão rica, não. Deixa eu só lembrar, que eu li naquele jornal, né, que nós estamos falando, uma matéria sobre uma pesquisa numa universidade americana de Indiana, né? Indiana, né? Não, acho que é Indiana. É duro assim, Indiana mesmo. Indiana. Sobre sexo, né? E fala que 80% das mulheres estimuladas por práticas não de penetração, mas de contatos, toques e de refestê-los e aquela história do como é que é do
enquanto que eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo, do Vinícius de Moraes, é mais ou menos por aí, né? Que 80% das mulheres consultadas, 86%, chegam ao orgasmo por essa prática, contra 60 e poucas que chegam por via de penetração. E que as mulheres, os casais, as mulheres lésbicas, chegam muito mais facilmente ao orgasmo porque elas fazem isso com outra mulher que possivelmente conheça melhor a anatomia. E é dela, lenda, tá? é lenda. Isso é falou, lenda. Falou subordinado na congregação, na confraria dos pênis. Mestre, esse programa tem um nome, o mestre das cartas. A diretoria da EOU, a primeira rádio, fez um imenso investimento. Fez um investimento e mandou mandando buscar de Nova York. Pelo menos. Vamos mostrar as cartas. Vou mostrar as cartas, ou pelo menos o último aqui, que é para encerrar o programa. O último era o outro. Não era o pessoal. Não, mas chegou mais um? Chegou, não tem, de sério. Ah, de sério. Esse cara de sério, é uma coisa. Não é brincadeira. Não é brincadeira, é uma coisa muito divertida. De sério. Tá? Então não é brincadeira. É sério ou é brincadeira? Não, é um assunto sério e divertido. Ah, tá. Que é o seguinte, até eu vou contar uma piada que tem a ver com isso. É sobre um menino que se masturba que os pais acham que está exagerando. Ele está com as mãos peludas, sabe? Está cada vez parecendo um símio de tanto pelo, né? E já tentaram aplicar até uma solução bem-humorada. A mãe exclamando entre a vizinhança e com o pai, não sei o que, disseram o seguinte: a senhora tem que fazer assim para esse menino. Uma simpatia. Não, a senhora tem que fazer o seguinte: fique cuidando. Tá? E quando ele entrar no banheiro e a senhora dá o tempo e perceber que ele vai chegar aos finalmente, a senhora abre a porta e faz uma surpresa. Ele, com esse impacto, ele vai tomar um susto e talvez pare com isso. Aí, diz que nem isso adiantou. Sabe o que aconteceu? A mãe começou a seguir o menino, conseguiu encurralá-lo. Tá? Aí, quando ela percebeu que ia acontecer a história, abriu a porta de inopino. E o menino estava nos finalmente. Disse: cuidado, mamãe, que se espirra longe. Não adiantou. E aí, então. Essa piada pode contar no ar aqui? Pode, não. Isso é uma rádio séria. Uma né? rádio. Uma rádio séria. Tá? Aí é de sério o troço. Então. Esse mesmo caso? É o mesmo caso que talvez tu só faça. Mas tu não tem a pergunta ainda? Não, a pergunta é o seguinte: o que fazer nesse caso que o menino está exagerando? Isso tem cura? O que faz? Mostra o... Não sei. É que eu gostaria, a diretoria da rádio pediu ao subordinado que pelo menos no encerramento do programa mostrasse o mestre faça o jogo das cartas para ver se tem saída para o menino. Subordinado, tá muito complicado esse negócio. Mas, por exemplo, essa carta aqui, ele possivelmente mudaria de prática? Talvez seja a questão só de mudar o estímulo. Então as cartas estão mostrando aí o caminho. Entendeu? Vamos ver qual é a carta aí. Vamos ver. Não, tem que abrir. Não vai fazer o mise-en-scène? O psique de rolê, como é que é? Physique de rolê. Physique de rolê. É physique de rolê. Tá? Escolhe uma aí, vamos mostrar lá. Como é o nome do menino? Gabriel. Gabriel? Não pode ser. Não, é Pinto. Pô, pensei que tinha com o nome do diretor da rádio. Quase que eu li Pintaúde aqui. É Pinto. É Gabriel Pinto Júnior. Pinto Júnior, esse é o problema. Pinto Júnior. Ele está em plena fase de desenvolvimento. Troca o nome, meu filho. Então, sou eu que imagina um cara chamado Carvalho, não teria esse problema, né? Carvalho. Mas sou eu que puxo uma carta aqui? Puxa. Mas o mestre das cartas eu... Puxa. Vamos ver se é minha. Bateu a tua ideia, não? Bateu a tua ideia, olha aí, ó. Bom, imagina, tem que mandar isso aí pra ele, ó. Pronto, resolvido o problema. Resolvido e com... Do Pinto Júnior, do seu Gabriel Pinto. Alô, seu Gabriel Pinto Pai. Vamos mandar. Tá resolvido. O senhor tem que levar o seu menino na zona. Não. Claro, no interior. Ele tem que levar o filho. No portal. Como no portal? Importar, não um portal. Importar. Importar. Um baralho? Eu levaria. Por enquanto, não. Se eu sou o seu Gabriel. Viu? Olha aqui, ó, Pinto. Pintão. Será que o pai do Gabriel Pinto é Pintão? Pintão. O Pintaúde. Não. Então eu
o seu filho na zona. Tu viu só o problema de levar o filho na zona, que vai ficar grave esse problema, né? Tu viu que nós temos um presidente medieval, né? Tá ainda antes da descoberta da América, né? Essa é uma boa palavra, ninguém xingou ele dessa forma. Todo mundo está sendo muito ofensivo, muito raso, muito baixo. Medieval. Medieval eu já usei. Mas então tu, não outras pessoas. O medieval. O medieval. Mas o medieval disse hoje... O medieval, isso. O medieval disse que deu uma ordem ao Ministério da Saúde para recolher cadernetas, aquelas cadernetas de jovem adolescente que com figurinhas explicava, não é essas aqui, explicava para as crianças a partir dos 9 anos problema de vacinação, problema de controle de descoberta de saúde, mudanças do corpo a partir da puberdade e o problema muito grave de doenças venéreas. As doenças venéreas, né? As gonorreias da vida. Sim, as gonorreias da vida, os cavalos, né? Como é que é, né? Cancro. Os cancros, aquelas coisas tudo, que foram, de certa forma, banidas, né? Quer dizer, porque as pessoas se educaram, as pessoas se informaram, né? E os medicamentos também, mas de qualquer maneira, é um trabalho científico que existe desde 2008, que o Ministério da Saúde distribuía para a educação. Pois o medieval acha que isso perturba e perverte a mente das crianças. E vai recolher isso, mandou o Ministério da Saúde. Como até recolher. A gente estourou um pouco tempo, mestre das caras. Normal do medieval? Não, peraí, eu vou concluir com o medieval. Eu ia te pedir, já respondemos várias pessoas, eu acho que a gente já ajudou vários aqui. Vários. A pelo menos desempenhar melhor lá um pouco os seus relacionamentos sexuais. Nossa, a rádio tem uma penetração incrível no interior, né? Essas cidades todas. Não, né? É uma coisa muito curiosa, porque... O pessoal da capital não tem muita curiosidade. Não, é uma coisa interessante, uma rádio web, ela tá no mundo todo. Mas a gente, sem ter sotaque gaúcho aqui, está conseguindo chegar a muitas cidades do interior. A única coisa que eu não consegui ver aqui ainda, ninguém de Tupaciretã. Eu acho que em Tupaciretã ninguém tem problema sexual. Não, Tupaciretã parece que nem... Em Campeche. Campeche não é no Rio Grande do Sul, né? Não, é em Santa Catarina. Eu pensei em Forqueta. Forqueta. Não, como nós começamos esse programa hoje referendando a quantidade de livros que já leste, e a gente falou agora no medieval... E acha que nós vamos continuar? Não nos atirarão pedra? Não, nós vamos continuar repetindo isso, porque a audiência muda, né? Queria que tu encerrasse o programa de hoje, o mestre das cartas, opinando, será que o medieval já leu algum livro na vida? Não, seguramente não, né? Medieval, olha... Sem querer falar mal do negócio, mas nem história em quadrinho ele conseguiu ler, né? Se não passou da primeira página do Tex. É o Tex? É o Tex Wheeler. O meu herói. O Jefferson, tá? Deu pra nossa bola. É o mestre das cartas, inicia hoje uma vitoriosa carreira aqui na EO, a primeira rádio do Brasil, com a minha... Eu, quem eu sou? Tu tem que falar quem eu sou. O subordinado? O subordinado. Suborna. É interessante. Subordinado é bom, essa rádio, tem um filme, esse filme... Mas continuando, né? Tem esse filme, O Vice, né? Não sei se tu viu. Não. Que é o filme sobre o Dick Cheney, né? Aquele cara que mandava mais que Bush nos Estados Unidos. E o cara faz o filme cheio de truquinhos, assim. Em determinado momento do filme, aparentemente o filme termina. Parece que começa a descer os letreiros, assim, com os nomes. Aí, não, mas tem mais coisa ainda. E continua o filme. Então, isso aí, então tá. Então tem mais coisa ainda que eu não me lembro mais o que eu ia falar, mas tinha uma coisa a gente volta em seguida. Que eu queria falar contigo, mas não sei mais o que é. É muita coisa, muita coisa. É para uma jornada só, ainda mais que eu ainda estou assim terminando de me recuperar. Então voltamos breve com o mestre das cartas, qualquer dia, qualquer hora, aqui na EO, a primeira rádio web do Brasil. Lembrou? Agora eu lembrei. Veja a importância, né? E a presença, né? A cultura, a informação do dono dessa rádio, do seu criador, né? Quer dizer, nessa época de preconceitos, de coisas afirmativas, tem que ser assim, o assado, é uma rádio Se não é assim, pode ser assim, né? Se não é macho, pode ser fêmea. O jingle. Né? Inclusive, é muito boa essa tua lembrança. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, estamos mais do que nunca.
a cavaleiro nessa situação, né? Tu sabe que eu tenho um gosto muito pessoal, assim, muito forte pelo cheiro, pelo lugar, de uma coisa ferragem. Ferragem. Você quer dizer outra coisa? Não, ferragem. O cheiro, o cheiro. Também. Mas o cheiro, assim, é porque quando eu comecei a trabalhar, o escritório onde eu trabalhava era na Voluntários da Pátria, onde tinha a ferragem Grill, que está aberta até hoje, a Casa Pimenta. A ferragem Kirchhillmann. Então eu circulava ali por isso, ou por aquilo, por várias razões. Então aquilo se entranhou muito na minha memória afetiva, o cheiro da ferragem. Uma coisa que me chamava muita atenção era um produto que as pessoas chamavam macho e fêmea, parafuso macho e fêmea. Eu ia pro banheiro depois e ficava olhando, seria eu macho e fêmea? Porque era... Mas os parafusos naquela época não eram modernos, eram, né? Era macho e fêmea. Sim, mas ainda tinha esse preconceito de um parafuso ser macho e outro fêmea. É isso, tu vê só como é entranhado isso, é difícil, a gente quer ficar do lado das mulheres, mas... É uma cultura machista. O parafuso nos coloca nos machos. Nós somos dos machos, né? Nós somos dos machos, né? Porque me ensinaram isso na escola, na igreja. E a Ferragem te mostrou. E eu ficava em si mesmado. Fantástico. Você podia fazer um estudo acadêmico sobre a influência do parafuso no machismo. Na formação dos machistas estruturados. Mas como tu falaste muito bem aqui no EU, nós vamos agora realmente encerrar o programa e vamos ouvir o jingle da rádio. Vamos. Toca aí pra nós, toca aí pra nós pra encerrar o programa. E para os nossos ouvintes. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher